Olá, galera! Muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do processo, né, de como que eu consegui reduzir em quase 100% os custos da minha fertilização in vitro. Para quem não sabe, eu sou casada com uma mulher e aí por isso a gente precisa recorrer à reprodução assistida para crescer nossa família, para ter nossos filhos. Desde março de 2022 eu comecei o processo de pesquisa, né? Comecei a pesquisar várias clínicas, comecei a pesquisar os métodos, né, de reprodução, ou seja, inseminação artificial, coito programado, fertilização in vitro, né? E para mim as únicas possibilidades eram a inseminação e a fertilização in vitro, que a gente chama de FIV, né? Antes de continuar, gente, só quero pedir desculpa já pelo barulho que com certeza vai atravessar esse vídeo, porque eu moro numa avenida. Então tem muito barulho. Só que se eu deixar para gravar à noite, eu não tenho iluminação. Então eu tenho que fazer uma escolha aí, né? E nesse momento a iluminação é mais importante, né? Para que vocês possam me ver também, a qualidade do vídeo fique boa. Logo a gente melhora essa questão aí dos ruídos. Enfim, então eu comecei lá em março de 2022 a pesquisar e pra gente a inseminação artificial sempre foi assim, a gente sempre considerou o melhor caminho porque era mais barato, né? E eu, aparentemente, né, até onde eu sabia, eu não tinha nenhum problema de fertilidade, né? Tava tudo bem comigo, sempre esteve. Nunca tive realmente cólicas muito fortes. Eu tenho cólica sim, mas nada de outro mundo, sabe? Nada que um remédio não melhore. Então, assim, nunca desconfiei de nada, assim, de ter nada. E aí comecei a pesquisar, encontrei algumas clínicas. Foi muito difícil me sentir acolhida em uma clínica, então eu ia cada vez para mais longe da minha casa, porque as clínicas daqui não conseguiam suprir a minha necessidade de acolhimento, sabe? Não é que as clínicas não sejam boas, eu só não me senti acolhida, sabe? Assim, quando o santo não bate, né? E aí eu fui bem longe, assim, da minha casa. Encontrei uma clínica bem distante, que é umas 2 horas e meia daqui de casa. Mas foi uma clínica que me deu um atendimento, assim, excelente. Que eu fiquei muito feliz, que eu me senti extremamente acolhida. E pra mim isso era o mais importante. Por sorte, né, a consulta poderia ser online também. Então, a primeira consulta que eu fiz nessa clínica foi no final de abril de 2022. E foi uma consulta muito esclarecedora. E eu considero o pontapé inicial de tudo, né? Porque foi aí que eu peguei a lista de exames que eu precisava fazer, né? A médica me mandou todos os exames que eu precisava. E aí eu comecei a fazer esses exames no final de maio de 2022, porque eu fiz um plano de saúde e eu precisava esperar a vigência dele começar. Graças a Deus, eu consegui um plano com carência zero, então eu consegui fazer todos os exames assim, entre maio e junho, sabe? Mas, ainda que a gente tenha optado pela inseminação artificial, seja um procedimento mais em conta, né, ou menos caro, digamos assim, ainda estava sendo muito difícil para a gente juntar o valor, gente, estava muito difícil para eu e minha esposa conseguirmos juntar o montante, sabe? Toda vez acontecia alguma coisa, alguma emergência, a gente precisava mexer no dinheiro e aquilo foi me dando uma agonia, um desespero, sabe? Eram noites e noites em claro chorando, vendo vídeo, sabe? De mulheres que conseguiram fazer a inseminação, a FIV, que já estavam com seus filhos, e assim, você vai ficando angustiada, né? Porque é o seu sonho, é uma coisa que cresce mais a cada dia e que você não sabe quando você vai conseguir realizar, né? É uma corrida mesmo contra o tempo, porque você tá com aquela ansiedade insuportável e você não sabe quando que vai dar certo, sabe? Então eu me apeguei muito à minha fé, muito assim, acho que 2022 foi o ano que eu mais evoluí espiritualmente, porque eu me apeguei demais à minha fé. Me apeguei muito. Fiz várias técnicas de cocriação, eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Fiz muito Ho'oponopono, fiz muitas orações, conversei muito com Deus, muito mesmo. E
graças a isso, né, eu acredito firmemente, gente, foi a minha fé que me trouxe até aqui, sabe? Que me guiou para esse caminho. E aí eu tô olhando ainda mais que eu escrevi aqui, né, a linha cronológica. E aí, nesse desespero todo de não conseguir juntar dinheiro, apareceu para mim um vídeo falando, tipo, já pensou, como reduzir os custos da minha FIV com doação, sabe? Você sabia que você pode doar óvulos e reduzir o custo da sua FIV? E aquilo foi me dando, assim, uma esperança, né? Claro. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, pesquisei, vi vários vídeos, várias pessoas, e descobri quais clínicas aceitavam, né, essa condição, né, de doação de óvulos barateando a FIV. E aí eu descobri duas clínicas, né, que foi o que eu tive retorno, assim, rápido, que foi a CMA em Ribeirão Preto e a Clínica Vida, que é aqui do Rio de Janeiro. E na Vida, assim, são dois processos bem diferentes. Na Clínica Vida, você passa por toda a avaliação, e aí quando você é aprovada, eles começam a buscar a receptora. Quando eles encontram a receptora, vocês duas iniciam juntas o processo da fertilização in vitro. Então você obrigatoriamente tem que fazer fertilização in vitro. Aí o que acontece? Você paga o seu medicamento. No meu caso, eu teria que pagar o sêmen também, que é muito caro. Só o sêmen é R$4.000. A gente ganharia os processos laboratoriais, digamos assim, sabe? Então a captação a gente não ia pagar, a gente não ia pagar pela transferência, a gente não ia pagar pela FIV mesmo, né? Pela dos embriões. Mas a gente ia arcar com um valor muito aproximado da inseminação artificial. Ainda era bom, porque a gente conseguiria fazer um método mais eficaz pelo mesmo preço, até um pouco mais barato, na verdade, que a inseminação artificial. Então, assim, a gente saiu de precisar de 12 mil para precisar de 8 mil, digamos assim. Só que, ainda assim, eu precisaria de R$8.000 na hora que eles encontrassem uma receptora. E isso para mim ainda não era possível, né? Porque eu já precisava ter o dinheiro, porque imagina se eu encontrasse uma receptora rápida, né? Eu não ia poder começar o processo. E aí, concomitante a isso, né? Eu encontrei a Semear lá de Ribeirão Preto. Aí em 9 de junho, né, eu mandei a minha ficha para o setor de doação de óvulos da CMA e fiquei aguardando eles aprovarem, né? Como que funciona na CMA? Você fazendo uma doação pura de óvulos, ou seja, você fazer um processo de indução todo para doar 100% dos seus óvulos, você recebe uma quantidade de sementes, né? Que é o benefício que eles dão. Essas sementes você pode usar da forma que você quiser. Você pode dar para outra pessoa, você pode fazer inseminação artificial, você pode fazer coisa programada, você pode fazer fertilização in vitro, você pode fazer o que você quiser com essas sementes. E cada semente tem um valor, né? Então, para processos dentro da CMA, coisa assim, tá? Tipo, para os processos ambulatoriais, laboratoriais, tem peso 100 essa semente, ou seja, como se fosse R$100. E para os processos externos, a CMA, você tem peso 70. Então, assim, exames, né, que você faz por fora, o próprio sêmen, os honorários do médico, tem peso 70. Então, eu iniciei no dia 9 de junho esse processo e fui ter o retorno da minha ficha aprovada no dia 23 de junho. Então, foi uma coisa que demorou 14 dias, né? Eles dão 10 dias úteis, se eu não me engano, para responder. E aí eu fui ficando, assim, muito ansiosa, é claro, mas cada vez mais apegada à minha fé, sabe? Muito apegada à minha fé mesmo, assim, de verdade. Eram muitas orações que eu fazia, era muita mentalização, era muita conexão, assim, com o plano espiritual. No dia 21 de julho, eu fiz uma entrevista, né? Porque meu ficha foi aprovado, eu enviei vários exames que eu já tinha, eles foram aprovando. No dia 29 de junho, eu fui a uma consulta com a doutora Maria Lúcia. Eles agendaram para mim, quer dizer, eles mandaram o contato da doutora Maria Lúcia para eu agendar a consulta com ela para fazer a ultrassonografia transvaginal e fazer a contagem dos folículos antrais.
Nesse dia tava uma pilha de nervos, gente. Tava uma pilha de nervos. Eu já conheci a doutora Maria Lúcia através do canal da Camila Borges. Ela foi paciente da doutora Maria Lúcia também. E eu já sabia, assim, que ela era maravilhosa, né? E só faltava mesmo eu conhecer o trabalho dela pessoalmente para saber se eu ia me sentir acolhida ou não. E aí, no dia 29 de junho, eu fui lá no consultório dela, fiz a ultrassonografia, gente. Tinha 40 folículos anuais nesse dia, graças a Deus. Ela tirou algumas fotos minhas lá e mandou para o setor de doação da CMA, né? E eu fui aprovada novamente. E aí no dia 26, não, no dia 21 de julho, eu fiz uma entrevista online, respondendo algumas questões, né, sei lá, tipo, como sua pele fica quando você se expõe ao sol. Aí eu falo que fica vermelha. Enfim, são várias questões, né, histórico de doença na família, várias questões que perguntam nessa entrevista e que, enfim, eu fui respondendo, né. Foi bem tranquilo, assim, bem tranquilo mesmo. Eu tirei algumas dúvidas também, foi bem importante. E aí, o resultado saiu no dia 26 de julho, que falaram que estava tudo ok e que eu precisava fazer alguns exames que não constavam na lista. Então, eu fiz esses exames e aí no dia 26, né, no caso, na verdade, me mandaram a lista de exames no dia 22, o pedido do exame, e no dia 26 já saiu o resultado e eu enviei para eles. E aí começaram a procurar a receptora para mim. Eu não vou ficar falando datas aqui da minha doação de óvulos, porque eu acho até que é antiético, né? A gente precisa preservar o anonimato da doação e da recepção de óvulos. Mas o meu processo de doação de óvulos foi de julho a dezembro de 2023, né? Eu fiz 2 doações de óvulos, consegui 2 benefícios, né? E se eu não tivesse feito isso, não seria possível para mim realizar minha fertilização no vitro. Quando eu fiz a minha primeira consulta com a doutora Maria Lúcia, ela me explicou que era muito mais válido para a gente fazer a fertilização in vitro, porque na inseminação artificial, a cada tentativa a gente ia precisar comprar um sêmen. E na fertilização in vitro a gente ia comprar um sêmen, ia fazer a FIV, e se não desse certo na primeira transferência, a gente teria mais embriões, a gente não ia precisar ficar pagando horrores absurdos, sabe? De novo, só pagaria mesmo os honorários, né? Os medicamentos do preparo do endométrio, etc e tal. Então, foi bem especial, assim, essa conversa que eu tive com ela, esclarecedora, e foi quando a gente bateu o martelo, decidimos que faríamos a FIV. E aí, eu fiz 2 doações, consegui, com o valor do benefício, comprar o sêmen, gente, assim, um sonho, sabe? Um sonho mesmo, porque só o sêmen é R$3.900. Então eu consegui arcar com o custo do sêmen através do benefício que a CMA me ofereceu. E também fui conseguindo arcar com todos os custos com esses benefícios. Então, assim, hoje, efetivamente, o que eu paguei do processo de fertilização in vitro? O transporte do sêmen. Só isso, gente. Eu não comprei mais nada até agora. Eu não paguei mais nada até agora. Eu paguei R$800 para o sêmen ser transportado de São Paulo para Ribeirão Preto. E foi só até agora. Eu sei que eu vou ter custos, tá? Eu sei que até o final do processo eu vou ter custos. Mas são custos que eu tenho certeza que não vão ultrapassar de R$2.000. Ou seja, eu estou fazendo um procedimento de quase R$20.000 de graça, praticamente, e eu vou ter 10% do custo, sabe, desse procedimento. Então, foi algo que me tornou possível realizar o meu sonho, sabe? Então, sou muito grata a esse programa de doação de óvulos. O mais legal é que, assim, tem mulheres que não podem fazer doação, né? Porque você precisa ter até 37 anos, você precisa ter uma boa reserva ovariana, você precisa ter uma ótima saúde. Então, assim, mulheres que estão acima do peso, mulheres que têm diabetes, que têm hipertensão, eu não sei como que fica na avaliação, sabe? Mas você precisa ter uma boa condição de saúde. E aí, se você não está dentro desses parâmetros, mas você tem alguém que pode fazer a doação, sabe,
por você, você consegue receber esse benefício também. Então, às vezes você tem uma prima, uma amiga, uma irmã, sei lá, uma sobrinha, sabe? Que pode fazer a doação de óvulos para você e em troca você receber esse benefício. Durante a doação, o único custo que a gente tem é com o deslocamento. Então, assim, eu tive que pagar as passagens do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto e foi só. Até a hospedagem, como eu tive empréstimo, a hospedagem lá em Ribeirão, eles arcaram também. Então foi um processo que me ajudou muito, que eu sou muito grata e que eu grito para os 4 cantos do mundo sobre ele, falo para todo mundo como que eu tô conseguindo fazer minha FIV, não tenho vergonha, não tenho apego também, sabe? Meus ovos não são meus mais, eu doei, então são de outra pessoa. Fico muito feliz, de verdade, porque eu consegui ajudar outras famílias a realizarem o sonho da maternidade, mas eu confesso que a minha felicidade é muito maior porque essas famílias estão me ajudando a realizar o meu sonho, sabe? Então, assim, é uma troca muito linda, genuína, e que eu fico extremamente feliz e grata por poder ter vivenciado tudo isso. Eu acho que é isso, assim, para falar sobre a doação de óvulos. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode comentar aqui, pode me procurar no Instagram, @marina_mãe-de-filho, vou deixar passando aqui. E vou ficar muito feliz de poder te ajudar, vou ficar muito feliz de poder compartilhar mais alguma coisa da minha experiência com você. Então não se acanhe, pergunte o que precisar. Espero vocês no próximo vídeo. Eu vou continuar falando sobre o meu processo de fertilização in vitro. Vou falar agora como que foi a indução, né, a minha própria indução e a minha captação de óvulos. E mais pra frente eu vou falar da evolução dos embriões, vou falar da transferência, vou falar dos sintomas pós-transferência. E aí vai ter muito conteúdo de maternidade aqui, tenho certeza disso. Espero que você fique comigo e que a gente vá criando aí muitos vínculos, muitas amizades, né? Que eu tô criando fazendo esses vídeos justamente pra isso. Então, um beijo, espero você lá no meu Instagram. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e compartilha com aquelas amigas que você sabe que podem passar por isso, que estão precisando. Vai ser muita ajuda para elas também. Um beijo e até o próximo vídeo.